Vamos lá, gente, tentar pela terceira vez. Ó, o terceiro é um bom número. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Quem sabe agora vai dar certo, né? Pela terceira vez. Amém, Selminha. Amém. Selminha, você vai orando aí, que você é uma mulher de oração. Coloque seu joelho no chão. Isso é falta de oração, viu, irmã? Coloque aí seu joelho no chão pra gente poder dar certo dessa vez. Vamos lá, meninas. A Tamin estava me falando aqui que quando eu comecei a ler, aí começou a travar de novo, não foi isso? Vamos aqui. Bom, Lázaro morre, Jesus vai até Betânia, chega lá, Marta, vendo que ele estava se aproximando, chega até ele, tá certo? Tô em João 11, versículo 31. Disse Marta a Jesus, eu quero que vocês prestem atenção nesse diálogo, tá bom? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, novamente, a mesma frase, a mesma coisa que a Marta disse para Jesus, agora Maria repete, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Bom, eu tava falando no começo que a gente sabe, gente, que tem alguma coisa errada no mundo, né? A gente olha à nossa volta, os acontecimentos, tem alguma coisa errada, né? Hoje a gente vai falar sobre a solução do mundo, tá? E a solução seria esse Jesus do evangelho, esse Jesus que significa boa nova, e a gente vai falar um pouquinho sobre quem é esse Jesus, como ele se apresenta a nós, tá bom? Então a gente lê o texto. Para falar, a gente vê que Jesus, quando ele se encontra com Marta e com Maria, as duas dizem para ele a mesma coisa. Muito provavelmente era algo que elas já vinham conversando, né? Porque o texto anterior, antes de João, esse pedacinho que eu li, diz que Jesus fica sabendo que Lázaro tá doente. E ele diz assim, não vou agora. E aí, quando ele chega, Lázaro já está morto há 4 dias. Então, é muito provável que elas estivessem conversando entre si. Meu Deus, a gente já chamou Jesus, ele não veio. O homem está demorando. A gente já mandou chamar, ele não veio. Será que ele esqueceu da gente? Apesar de que o texto lá em João 11, lá no comecinho, versículo 5, diz que Jesus amava Marta, irmã dela, Maria e Lázaro. Então, é claro que Jesus as amava, né? O texto está aqui dizendo... E mesmo assim, uma tribulação chegou à casa delas. E no coração delas, Jesus estava aí atrasado, muito provavelmente. E ele chega e as duas dizem para Jesus a mesma frase. Marta diz, se você tivesse aqui, isso não teria acontecido. E Maria diz a mesma coisa. Porém, o que é interessante nesse texto, gente, é a resposta de Jesus. É como Jesus se... relaciona com as duas de maneira diferente, apesar do mesmo questionamento. E essa sabedoria relacional de Jesus é o que encanta a gente nesse texto. Para a gente entender o porquê ele respondeu de forma diferente a essas duas personagens, eu queria trazer um pouquinho do perfil dessas duas personagens. Quem era Marta? Marta era essa irmã de Lázaro, irmã mais velha, e ela diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10,
que Jesus está passando por Betânia e ele e os 11 discípulos são recebidos na casa dela, ela os hospeda na casa dela. E diz que ela tá ali muito atarefada, eu não vou ler o texto pra gente não demorar mais, já que já deu um monte de probleminha aí na live, tá? Tô contando aqui a história pra vocês jornalisticamente. E diz que ela tava lá muito aperreada, imagina, gente, naquela época não tinha micro-ondas, o fogão era lenha, né, a gente não tinha água encanada, se você fosse fazer uma comida pra uma pessoa, você tinha que ir lá no poço buscar água. A gente viu no texto da mulher samaritana, né? A gente não tinha comida pronta, não tinha iFood, nada disso que a gente tem hoje, né? Que facilita tanto as nossas vidas. E aí você imagina você receber, diz que era Jesus e os seus discípulos. Aí no texto, vamos imaginar que sejam só os 12. A gente pode até ser que tivesse mais gente. Mas eram já aí 13 homens. Homem come pouco, né? Pratinho de operário. Imagina aí, diz que o texto que ela estava aperreada em muitos serviços, em muitos afazeres, enquanto a Maria, que era a irmã dela, estava lá sentadinha, olhando e escutando os ensinamentos de Jesus. A ponto dela chegar para Jesus, não foi nem para Maria, ela não chegou para Maria e disse: ô mulher, vem cá me ajudar, deixa de ser preguiçosa. Não. Ela chegou para Jesus e disse assim: Senhor, não te importas? Ela chama a atenção de Jesus. Ela interrompe, né, o que ele estava ali ensinando e falando na frente de todo mundo e diz: Senhor, você não se importa aí que a minha irmã tá aí sentada sem fazer nada e eu aqui cheia de coisa para fazer? Manda ela se levantar, né? Ela chama a atenção de Jesus e dá ordem a ele, mandando que ele se levantar, que ele dissesse para ela: manda ela se levantar e vir me ajudar. Né? Então a gente vê que a Marta, ela tinha esse coração bom, porque ela era uma pessoa boa, ela cria que Jesus era o Cristo, né? E assim, alguém precisava servir? Claro, alguém precisava servir. E ela, como uma boa mulher, ela queria poder dar o melhor a Jesus e aos seus discípulos ali. Então por isso é que ela estava cheia de trabalho. Então ela era uma pessoa boa, só que ela tinha essa coisa assim, talvez um pouco impulsiva, talvez um pouco muito mais voltada para tarefas do que para pessoas, né? Eu não sei se você se identifica um pouco com isso. Mas ela estava muito mais preocupada com as coisas que estava ali para fazer do que de fato com o convidado que estava ali, né? Então eu comparo a Marta muito a essas pessoas que trabalham na igreja, sabe? Assim, pessoas que a gente tem próximo da gente, no caso eu e o Mário, que estamos à frente da igreja. Então, pessoas que vestem a camisa, que dão o coração, aquelas pessoas com quem a gente pode contar. São pessoas maravilhosas, que creem em Jesus e tudo mais, mas a gente precisa tomar cuidado para que esse perfeccionismo, muitas vezes, e esse zelo pelo serviço que a gente tem, ele não roube de nós a presença do convidado principal. Às vezes a gente está tão preocupado em servir, que a gente esquece de ter relacionamento com aquele que a gente serve. E aí, e ainda acha ruim, sente uma certa indignação com aquele que não serve, que não faz nada, né? E aí a gente se questiona, quem de fato eu tô servindo? É a mim mesma? Porque é como se a gente dissesse assim para Deus: ô meu filho, você não tá vendo aí não que a fulaninha tá aí sentada sem fazer nada? E eu que tô aqui fazendo um monte de coisa? Você não se importa com isso? Não, manda a fulana se levantar, faz alguma coisa com a vida dela, Deus. A pessoa só fica sentada aí sem fazer nada, faz alguma coisa, né? Então Marta, ela era uma pessoa boa, mas ela tinha esse coração voltado pro serviço, talvez não de uma maneira tão honrosa assim. Ela entendia a importância do serviço, mas ao mesmo tempo ela chamava a atenção de Jesus para essas pessoas que não estavam servindo e que aí, né? E eu que tô aqui servindo, e eu? Ela lembra um pouquinho o filho mais velho, né? Do filho pródigo que quando o irmão volta, ele fala: e eu? Tô aqui te servindo a vida inteira, tu nunca matou um novilho para mim, né? Ela me lembra essa pessoa, esse coração, esse temperamento, esse rompante. E lá no Lucas 10, a gente vê que Jesus diz para ela o quê? Ele responde assim, andas inquietas, te preocupas com muitas coisas, uma segunda coisa, mas pouco é necessário. Priorize o mais importante. Ele diz: Maria está se preocupando com a melhor parte, isso não será tirado dela, Marta. E
Então eu construí com vocês aqui quem era Marta, tá? Quem era esse personagem Marta, que era uma mulher servil, que vestia camisa, mas que talvez em algum momento tenha esquecido quem era o Senhor a quem ela servia. Ela tinha mais relacionamento com a tarefa, com o serviço, do que com a pessoa de Jesus. Tem uma frase do C.S. Lewis, gente, que eu gosto muito, que ele diz assim, ó: ponha as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas coisas a seguir. Ponha as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos ambas. Aquela coisa, né, de que o primeiro tem que vir primeiro mesmo, né? Senão se a gente colocar o que é para estar em primeiro e em segundo, acaba que a gente não fica com nenhum dos dois, certo? Então Marta era essa pessoa, guarda isso. E a Maria? Maria era preguiçosa? Talvez muitas de nós pudéssemos olhar e pensar, né? Era uma preguiçosa. Mas, na verdade, como Jesus responde a Marta. Ela se preocupou com o que era mais importante. Ela deu prioridade ao que era mais importante, que era o relacionamento com o Senhor. Ele diz para ela: Marta, nem tantas coisas são necessárias assim. Tente priorizar o que é mais importante. E no nosso dia, quantas vezes, gente, a gente tenta priorizar, a gente já acorda preocupado com o café da manhã, com levar menino no colégio, buscar menino do colégio, fazer almoço, trabalhar, quantos pacientes eu tenho que atender, e volta, e faz a comida, e vê reunião, e corrige tarefa, e vê se o menino tá bem, se não tá, e o marido e tal. E quando a gente chega de noite, assim, a gente fez muitas tarefas, claro que todas elas pensando em honrar a Deus. Às vezes você é uma pessoa super correta no seu dia a dia, você tem assim, a consciência de que seu trabalho serve para louvar e abençoar a Deus, mas muitas vezes você serve ao mundo ao redor e consequentemente a Deus, porque a Bíblia fala que todas as coisas que vierem à nossa mão para fazer, a gente deve fazer conforme as nossas forças para honrar a Deus. Então às vezes você até tem consciência disso, mas você está esquecendo de ter relacionamento com o Senhor em primeiro lugar. Porque a Bíblia, lá no texto, não diz que depois Maria não se levantou para ajudar, que na hora que foi para servir mesmo, ela não se levantou para ajudar. Mas diz que naquela hora, em primeiro lugar, ela estava ajoelhada aos pés do Senhor, ouvindo seus ensinamentos. Então, ela dava prioridade à coisa certa, tá? Então, Maria era essa pessoa. Lá em João 12, só pra gente pintar um pouquinho mais, Lázaro já está ressurreto, tá? Porque todo mundo sabe que Jesus no final vai ressuscitar Lázaro. Jesus está novamente passando por Betânia e vai comer na casa de Lázaro. E diz o texto novamente que Marta estava onde? Servindo. E Maria fez o quê? Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, se derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Então, mais uma vez, Maria deu prioridade à coisa certa, enquanto Marta, apesar de Jesus ter falado com ela nesse primeiro encontro, apesar do que Jesus falou para ela nesse texto que a gente leu, ela ainda assim estava preocupada com o serviço. Isso não quer dizer que o serviço não seja importante, tá, gente? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô falando. Mas a gente precisa saber priorizar as coisas certas, se encher desse Deus, para que então a gente possa servir com o coração correto. Uma coisa que me chama atenção, aí a gente vai entrar na resposta que Jesus dá, que é uma resposta diferente, apesar das duas terem colocado para ele a mesma coisa: Senhor, se você não estivesse aqui, isso não teria acontecido. Não é isso que as duas falam? Uma primeira coisa é que Jesus amava essa família. Então, muitas vezes a gente tem aquela ideia de dizer: Jesus chegou tarde demais. Gente, nunca é tarde para Jesus. Ele sabe o tempo e a hora de todas as coisas acontecerem. Eu tava lendo o texto, né, tentando entrar no texto, entrar no coração de Marta. Eu sempre que eu leio um texto, eu leio o texto olhando, tentando perceber através do olhar de Marta, depois através do olhar de Maria. E aí, eu olhando por esse olhar de Marta, eu me lembrei de uma cena daquele filme Super-Homem, super antigo, primeirão, que a Lois Lane, ela sofre, assim, se vocês me derem um ok que vocês lembram, vocês vão estar falando da idade de vocês, certo? Mas pode ser que a mãe de vocês tenha contado, né, sobre esse filme. Então, que a Lois Lane sofre um acidente de carro e acaba que ele chega, ele tá salvando lá uma outra coisa,
um ônibus, sei lá, nem me lembro. E quando eles chegam quando ele chega lá, a Lois Lane tinha morrido, porque cai um monte de terra em cima dela e tal. Aí o que ele faz? Ele fica com raiva e tudo, e ele começa a voar ao redor da terra para voltar o tempo. Vocês lembram dessa cena? E aí volta o tempo para que a Lois Lane não morra, né? E eu falando assim, a Marta devia ter no coração essa intenção assim, você chegou tarde demais, não tem um jeitinho de voltar o tempo, não. Mas só que o Senhor é dono do tempo, gente. Ele é dono do universo, ele é dono das nossas vidas, ele é dono de todas as coisas. Ele não precisou voltar no tempo, ele simplesmente ressuscitou o homem e acabou, né? Poder que o super-homem lá no filme não teve, né? Enfim. Todo mundo lembra aí do filme, né? Da época, né, Titas? Não, né, Carlinha? Do teu tempo, ok. E aí, o que Jesus responde para Marta? Porque Marta entra nesse diálogo mais ou menos já numa discussão, tipo assim, ó, Senhor, você chegou tarde demais, se você tivesse aqui, né, imagina, Marta que era essa pessoa que servia, que passava por cima de todo mundo, que a tarefa para ela era mais importante. Aqui no texto, a gente não tem como, não tá dizendo aqui no texto qual foi o tom de voz que ela usou, mas imagina aí Marta sendo essa pessoa, né, ela deve ter chegado para Jesus assim, meio que num tom de indignação, né, Jesus demorou demais, você se atrasou, fazia tempo que a gente mandou os discípulos te dizerem que Lázaro estava doente e você não veio, eu não sei o que você estava fazendo que era mais importante do que a gente e tal, você se esqueceu, você se atrasou e tudo mais. E é interessante que Jesus responde para ela assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus aqui, ele traz para ela esse tom de divindade, é como se ele chacoalhasse ela e dissesse assim, Marta, você não tá lembrando quem eu sou? Né? Assim, você precisa lembrar quem eu sou a ressurreição e a vida. E essa divindade, esse ser Deus, que ele chama a atenção de Marta, não é a primeira vez que ele faz, e nem será a última dentro do evangelho. Em todos os evangelhos, em quase todos os diálogos, seja implicitamente ou explicitamente, a gente vê Jesus reivindicando esse ser Deus, né? Na pessoa dele. Lá em Lucas 10:18 tem um texto super interessante que ele diz para os discípulos, eu vi Satanás cair do céu. Tipo assim, você estava lá quando isso aconteceu, né? Você viu mesmo? Os discípulos devem ter se questionado. A gente vê lá em Marcos 2:5, aquele evento super interessante também, quando os amigos descem o paralítico, né, pelo telhado, e aí Jesus diz, levanta, toma teu leito e anda, e ele diz, os teus pecados estão perdoados. Quem é capaz de perdoar pecados a não ser Deus, né? Por exemplo, se eu faço uma coisa contra a Samantha, e vem lá a Juliana não pode me perdoar. A única pessoa que pode perdoar a Samantha por algo que ela fez, sou eu a quem ela infringiu, né? Então, quando Jesus disse, os seus pecados estão perdoados, é como se ele estivesse perdoando alguém por algum pecado cometido contra ele. E aquela pessoa pecou contra quem? Contra Deus. Então, ele está se reivindicando Deus. Então, a gente vê Jesus fazendo isso em vários momentos na Bíblia, essa reivindicação dele como sendo Deus. E ele faz isso com Marta, ele chama a atenção dela para isso. Em outras religiões, gente, em tantas outras que não o cristianismo, a gente vê os outros profetas dizendo, olha, eu sou um profeta e eu tô aqui te mostrando como encontrar Deus. Em todas as outras religiões isso acontece. No cristianismo, não. O que a gente tem? A gente tem um Deus que diz, eu sou Deus, venha me encontrar. Glória a Deus por isso. Não é? Porque nas demais religiões não é assim que acontece. Nas demais religiões o que acontece façam sacrifícios para que eu me alegre, né? Você tem que fazer um sacrifício para deixar aquele seu Deus satisfeito. No cristianismo, não. No cristianismo o que acontece eu me sacrifiquei por você, para que você pudesse ter contentamento em mim. Não é lindo isso, né? E é isso que Jesus chama a atenção de Marta. Marta, lembra quem eu sou, lembra quem eu sou. Isso é o mais importante para você. A gente costuma dizer, o texto lá do livro diz que Jesus empregou sobre Marta o ministério da verdade. Naquele momento o que ela precisava era de um choque de verdade. Marta, você precisa lembrar quem eu sou, você precisa lembrar quem é esse que está aqui diante de você. Agora, e Maria, por que foi tão diferente?
Eu não sei também como foi o jeitão da Maria dizer, né? Se o tom da voz dela foi diferente para Jesus, mas provavelmente ela tenha dito, Senhor, né? Não foi um tom de indignação, foi um tom de lamento, foi um tom de tristeza. E aí Jesus mostra para ela, em vez do ministério da verdade, o ministério das lágrimas, porque o texto diz que ele fica revoltado. Inclusive, gente, é muito bacana isso, porque diz o texto que ele agitou-se no espírito e perturbou-se. Esse agitar no espírito e perturbar, no original, significa urrar de raiva. Ele urrou de raiva e disse, onde colocaram ele? Me levem até lá. E ele vai até lá, na porta do túmulo, e diz que ele chora. É o menor versículo da Bíblia, né? Inclusive naqueles competições de acampamento, diga o melhor versículo da Bíblia e tal. Jesus chorou, esse é o menor versículo. E diz que diante do túmulo de Lázaro, ele chora. E você diz assim, poxa, mas ele ia ressuscitar o cara. Imagina aí se você vai contar a história de um ser divino que vem à Terra e que tá num velório de uma pessoa que ele sabe que vai ressuscitar. Ele vai chorar? Não, só que nessa hora Jesus ele assume aí não mais a reivindicação de ser Deus, mas ele assume diante de Maria a reivindicação de ser totalmente homem. Jesus ele não era 50% Deus, 50% homem, 20% Deus, 80% homem, não, ele era 100% Deus, 100% homem, certo? E é lindo isso porque o texto aqui do livro fala uma coisa tão linda que eu vou ler para vocês. Só Jesus sabia exatamente, porque ele é esse ser perfeito, em que momento ser Deus, em que momento se colocar diante de nós como homem. Em que forma? Ele tem ternura sem fraqueza, força sem aspereza, humildade sem a menor insegurança, autoridade resoluta sem sombra de interesse próprio, santidade e convicções infinitas sem nenhum distanciamento, poder sem insensibilidade. Ninguém ainda descobriu a palavra que Jesus deveria ter dito, mas não disse. Ele é cheio de surpresas, mas são todas surpresas da perfeição. Achei isso tão lindo, porque, de fato, isso coloca diante de nós quem esse Jesus é. E muitas vezes Jesus precisa, diante de nós, exercer essa reivindicação de ser Deus. Muitas vezes ele precisa nos lembrar que ele é humano como nós, ele sofreu as nossas dores, ele não teve tentação que ele não tivesse sofrido, que ele não tivesse passado, e por isso nós podemos passar pelas nossas tentações e pelos nossos sofrimentos. Glória seja a Deus por isso. Você pode até pensar assim, quer dizer que então Deus tem alguns favoritos, para alguns ele dá respostas mais bruscas, para outros ele é um pouco mais dócil. E aí tem uma outra frase do C.S. Lewis, gente, que eu amo. Esse livro, inclusive, é o Cristianismo Puro e Simples, tá? Do C.S. Lewis. É meu livro de cabeceira, ele fica na minha cabeceira de vez em quando eu leio um capítulo. Ele é um livro bem profundo, ele não tem uma leitura assim, que você possa ler muito rápido, mas ele é muito, muito bom. E ele diz assim, é como a luz do sol que Deus, né? Ele falando sobre Deus, embora não tenha favoritos, não pode refletir-se num espelho coberto de pó com a mesma luminosidade com que se reflete num espelho limpo. Então, em algumas pessoas, a luz de Deus, ela vai se refletir, aquela pessoa está coberta de pó. Então, Deus precisa ir lá, chacoalhar o pó, Cíntia, chacoalha o pó, para que então essa luz possa ser refletida. Em outras, são pessoas que talvez já tenham um relacionamento de busca de mais profundidade e Deus com essas pessoas trate de uma forma diferente. Mas no fundo, ele é perfeito na forma de nos tratar. E eu queria terminar dizendo que quando Jesus ressuscita Lázaro, porque o texto termina e diz que ele vai até a porta do túmulo, ele pede que retirem a pedra e ele diz, Lázaro vem para fora, ele diz, desatai-o e deixar ele ir, né? Quando Jesus ressuscita Lázaro, ali Jesus estava cavando a própria sepultura, porque lá no versículo 53, ainda do capítulo 11, diz que daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. A ressurreição de Lázaro, gente,
colocou Jesus dentro do túmulo, na verdade. Claro, ele já veio sabendo qual era a missão dele, ele veio sabendo que ia morrer, mas é como se Jesus não tivesse medo da missão dele. Ele sabia que uma vez que ele ressuscitasse Lázaro, ele ia trazer para ele o interesse de todos esses líderes religiosos que há tanto tempo tentavam encontrar alguma coisa para puni-lo e matá-lo. E, de fato, o texto lá na frente diz que a partir de então eles começaram com mais astúcia a procurar alguma coisa para sepultá-lo. Jesus ressuscitou Lázaro cavando a própria sepultura. E por mim e por você. Ele foi até a cruz e morreu naquele madeiro para que nós, eu e você, pudéssemos ter direito a essa ressurreição. E eu louvo a Deus por isso, gente, que em momentos ele precise usar sobre mim o ministério da verdade, e eu sei que existem momentos que Deus usa sobre mim o ministério das lágrimas e se mostra para mim como homem. Ele sabe das minhas dores e das minhas angústias e dos meus medos, sabe do seu também. Isso mesmo, Claudinho, os holofotes se voltaram para ele depois desse acontecimento com Lázaro. E aí, você pode até se perguntar, mas será que Jesus era Deus mesmo? Gente, se Jesus não era Deus, existe uma coisa chamada trilema, porque ou ele era uma fraude, ou ele era um mentiroso, ou ele era um iludido, um lunático, ou ele era de fato divino. Não tem como ele não ser uma outra coisa além dessas três. Só que ele fazer o que ele fez numa instituição que dura mais de 2000 anos, ainda continua fazendo na vida de tantas pessoas que a gente conhece, e ele não ser Deus. E aí, outra frase que eu amo, que não foi uma frase exatamente do C.S. Lewis, mas ficou conhecida por ele. Ele diz assim: faça sua escolha. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Esse Jesus é o meu Deus homem, que vem em forma de homem. Eu espero que seja para você também. Então que hoje a gente lembre disso, que ele sofreu as nossas dores, ele é humano, ele é 100% humano, ele sabe como nós sofremos e daquilo que nós precisamos, mas ele também é Deus Todo-Poderoso e ele é dono do tempo, ele é dono de todos os recursos, ele é um Deus de prosperidade, ele é um Deus que está conosco nas batalhas, nas tribulações, ele é um Deus que nos sustenta, ele é um Deus que nos cura, ele é um Deus que nos consola, ele é Deus Todo-Poderoso. E é sobre isso que eu queria orar no final. Eu vou salvar, Ana, vou salvar. Todas as lives estão salvas, gente. Tanto ela fica 24 horas. Val, que bom te ver aqui. Tanto ela fica 24 horas no meu stories, quanto depois eu coloco ela no YouTube da igreja, tá bom? É só você procurar lá o canal IP Nova Jerusalém e o stories fica lá guardadinha também, tá bom? E sempre eu tô mandando pra quem quiser as minhas anotações, porque eu pego uma coisa, pego outra, então às vezes eu faço essas anotações e mando para vocês também, se vocês quiserem. Só é me pedir aí no inbox que eu envio para vocês. Se você me colocar que quer aqui agora, gente, eu não vou conseguir decorar todo mundo, tá? Me pede no inbox depois, ou até mesmo no WhatsApp, se você tiver o meu WhatsApp, 99020021. Que aí eu mando pra vocês, tá bom? A gente já tá na terceira live, mas eu posso mandar as duas primeiras e mais essa terceira, tá bom? Gente, a minha mãe também tá aí. Que bom, Geisa, Kátia. Que bom ver vocês, gente. Sinara, eu mandei pra você. De nada, lindona. Iraídes, Riozinha, TT... O nome do livro, o livro é esse aqui, ó. Encontros com Jesus. Se vocês quiserem o livro, gente, me falem também, tá? Eu tenho como ver isso pra vocês, ok? Esse é o livro, do Timothy Keller. Timothy Keller, eu falei na primeira live da gente, foi o pastor com quem a gente trabalhou com a igreja dele lá em Nova York. Um homem muito, muito, muito abençoado, certo? Gente, é isso. Jamile,
Aline, beijo, gente, para todas vocês. Carlinha, muito bom ver vocês. Vamos orar então, mais uma vez eu repito, estejam orando pela Sabrina e pelo Dani, gente, esse casal querido que hoje entraram na loja deles, a situação já tá tão difícil para todo mundo, né, gente? E hoje entraram na loja deles pela lateral, destruíram parede, arrancaram cofre, levaram tudo. Mas a gente crê nesse Deus, que é todo poderoso, que é provedor e que cuida deles, que os ama, que não se atrasa, né? Que a gente crê nesse Deus. Então a gente crê que Deus vai fazer uma coisa maravilhosa na vida deles. Eu creio disso, eu creio nisso, né? Apesar da gente não conseguir enxergar e a gente se revoltar, a gente fica com raiva mesmo. É fruto do nosso coração pecador mas eu creio que Deus vai restituir tudo que precisa restituir. Amém? Vamos orar? Orar pela Daniela e toda a sua família. Ok, TT. Daniela, vamos lá então. Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento que estamos aqui diante do Senhor. Nós te agradecemos pelos recursos que nós temos hoje no século 21. Te louvamos, Deus, pela internet, pelo Instagram, né, por essas lives que faz com que a gente possa estar mais perto. Eu não imagino, Deus, como é passar por todos esses dias que a gente está passando, Senhor, numa época em que a gente não podia se conectar, falar com as pessoas, ver as pessoas através aí de FaceTime, de WhatsApp e tudo mais. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor vai afofando a nossa cama. Os salmos dizem isso, que na nossa doença o Senhor afofa a nossa cama. Eu te agradeço por isso, Senhor, porque embora a gente passe por dificuldades, o Senhor também vai nos dando formas de passar pelo sofrimento de uma maneira mais tênue, com amigos ao nosso lado, que oram por nós e que nos sustentam. Nós te agradecemos, Deus, por isso. Sabemos que o Senhor é Deus todo-poderoso, o Senhor pode curar. Abençoa a vida da Daniela, dessa pessoa que foi colocada aqui. Abençoa a vida do Dani e da Sabrina, dessa família querida, Deus, que está se sentindo usurpado, Deus, hoje. É tão difícil, é tão frustrante, Senhor, a gente ser um trabalhador honesto e se sentir roubado desse jeito. Mas nós cremos num Deus que é dono de todo o ouro, de toda a prata, um Deus que restitui, um Deus que traz paz ao nosso coração, um Deus que tira do nosso coração toda revolta, um Deus que usa, Senhor, os acontecimentos da nossa vida para forjar o nosso caráter e o nosso coração. Eu te peço assim pela vida deles, Deus, embora a gente não entenda, embora a gente se revolte junto, mas eu te peço em nome de Jesus que o Senhor faça algo miraculoso no coração deles, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos pela vida da Liz e da Luana, filhas deles também, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa noite, a nossa semana. Abençoa, Senhor, o nosso entendimento de que o Senhor é Deus, mas que o Senhor ao mesmo tempo é homem. O Senhor é 100% Deus, o Senhor é 100% homem. Então, Senhor, que os nossos joelhos estejam propensos, Senhor, a se dobrarem diante de Ti e declarar o Teu poderoso nome, Senhor, sobre a vida dos nossos familiares, sobre a vida daqueles que estão doentes, sobre a vida daqueles que estão precisando da Tua provisão, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor não perdeu o controle da história. O Senhor não perdeu o controle das nossas vidas. Te agradecemos e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tava de olho fechado, meu povo, tava vindo pra cá durante a oração. Amém, Senhor, amém. Nós cremos em Ti. Carlinha, beijo, lindona. Então pronto, gente, essa palavra fica salva lá no meu Stories, 24 horas, perdão aí pelo começo, que foi meio atribulado, a internet não tava legal, não sei o que foi, enfim. E depois a gente fica lá no YouTube da igreja, tá bom? Deus abençoe vocês, amo vocês, Tetê também te amo. Maria Eduarda, Duda, bonita, Mari, Vivi, de tão longe, a Vivi lá do Rio, muito bom te ver, Teté, tu tá melhor, né, amiga, tu e o Serginho, Carolzinha, saudade de você, Kátia, Rejane, Claudinha, Deus abençoe Marta Vidal, beijo grande, Iraídes, Deus abençoe vocês, viu, meninas? Um grande beijo.